Desde os primórdios da humanidade, que o ser humano sente a necessidade de comercializar para a sua subsistência. Um dos exemplos mais importantes é a Rota da Seda. Esta circulação de bens e capitais entre países denominamos de comércio internacional, geralmente estabelecido em acordos. Este, que nas últimas décadas tem vindo a modernizar-se devido ao avanço dos transportes, comunicações e da indústria, sendo um dos fatores mais importantes da globalização. Neste documentário, pretende-se apresentar o tema Comércio Internacional de Bens e Serviços, exemplificando com a ajuda de dois países, Alemanha e Equador, cujas operações comerciais diferem substancialmente uma da outra. A intensificação das trocas comerciais à escala mundial tem sido uma tendência crescente nas últimas décadas, impulsionada principalmente pela globalização económica e pelo avanço das tecnologias e dos transportes, sendo caracterizada pelo aumento da quantidade e da diversidade de bens e serviços que são comercializados entre países. A partir de 1950, as empresas transnacionais começaram a instalar sucursais nos países em desenvolvimento, passando a dominar o comércio internacional. Devido a isso, estas acabaram por necessitar de uma modernização, investindo essencialmente na tecnologia. Da mesma forma, o setor dos transportes precisava de uma adaptação ao novo mercado econômico para garantir uma distribuição eficiente e segura das mercadorias. Entre os principais fatores que contribuem para esta intensificação, pode-se mencionar a redução das barreiras comerciais, como tarifas e quotas, a liberalização dos investimentos estrangeiros, a facilitação da circulação de pessoas, bens e serviços e uma maior conexão entre as economias das diversas regiões. Devido ao aumento do preço das mercadorias, o comércio internacional registrou um aumento positivo, atingindo 28,5 bilhões de dólares em 2021. Ou seja, o resultado foi superior a 13% ao verificado no ano pré-pandêmico de 2019. Bom, mas no entanto, a intensificação das trocas internacionais também tem vindo a ser objeto de críticas, devido a preocupações com questões como as desigualdades económicas, impactos ambientais, protecionismo e perda de empregos em setores que não conseguem competir com a concorrência estrangeira. Todos os países são geograficamente e economicamente diferentes, possuindo características distintas que lhes permitem produzir certos produtos de forma mais lucrativa do que outros. Sendo assim, nenhum país é completamente autossuficiente, dependendo sempre do outrem. Devido a isso, o comércio entre regiões resulta dessa necessidade de importar e exportar. Claramente, nem todos os países atuam da mesma forma para o desenvolvimento dos fluxos comerciais, sendo que o continente africano, a América Latina e os BRICS contribuem 47%. Por outro lado, os países da União Europeia, os Estados Unidos da América e o Japão realizam mais de 50% do total do comércio mundial. Foi graças à Organização Mundial do Comércio e ao seu papel na liberalização do comércio que várias regiões registraram um grande crescimento à escala mundial. Relativamente ao montante de fluxos comerciais, os países desenvolvidos superam em larga escala os países em desenvolvimento, na medida em que estes exportam predominantemente produtos de baixo valor, como produtos alimentares, matérias-primas e recursos energéticos. Em contrapartida, graças à tecnologia e capitais, que nem todos têm acesso, as economias desenvolvidas transformam essas matérias-primas e recursos energéticos, vendendo os produtos a um preço mais elevado, obtendo assim uma vantagem comercial face aos países em desenvolvimento. Em relação aos meios de transporte, o mais utilizado é o marítimo, devido à sua capacidade de transportar mercadorias volumosas. Sendo uma das maiores economias europeias, a Alemanha possui um sistema económico que consiste no livre mercado, assumindo-se como a quarta potência mundial, acentuando-se no setor primário, que consiste na agricultura e pecuária, e no secundário, onde se encontram presentes a indústria, mineração e energia. Os transportes fazem parte do setor terciário. As suas empresas situam-se localizadas por todo o país, causando um grande tráfego aéreo e rodoviário de uma forma positiva. Pois bem, devido a isso, o PIB alemão é praticamente composto pelo setor secundário e terciário, possuindo diversas empresas transnacionais, o que torna a sua economia mais aberta.
A indústria transformadora e os serviços associados são considerados o centro da economia alemã, contribuindo a cerca de 30% para a formação do seu PIB. Destas indústrias, salienta-se o setor automóvel, produtos químicos, máquinas, equipamentos eletrónicos e as TIC. O seu PIB foi negativamente afetado na época da pandemia, observando uma redução de 4,9% em 2020, que recuperou 2,9% em 2021. Devido aos conflitos na Ucrânia e as suas consequências, como o aumento dos preços da energia e de outras necessidades, a atividade económica teve um aumento de apenas 2,7%, menos de 0,7% do que foi previsto para março de 2022. Como já se sabe, a Alemanha tem um comércio altamente internacionalizado e variado, validando cerca de 80% do PIB alemão e sendo fundamental para a economia do país. Os produtos que este mais importa são os químicos, automóveis, como a marca Porsche, eletrónicos, farmacêuticos, máquinas e equipamentos. Os principais destinatários destes bens alemães são os países da UE, como a Polónia, a Holanda e a França, assim como a China e os Estados Unidos. Quanto às importações, a Alemanha importa nomeadamente petróleo e gás, produtos alimentícios, têxteis, químicos, máquinas e equipamentos. Apesar do que se pensa, o Equador detém a 8ª maior economia da América, devido à exportação de produtos como o ouro, o petróleo, produtos agrícolas primários e especialmente as bananas, sendo este o maior exportador mundial de bananas, 3,38 bilhões de dólares em 2017, e também um dos principais exportadores de camarão, 3,6 bilhões de dólares em 2017. As suas importantes reservas de petróleo respondem por 40% das exportações do país. O Equador faz parte de vários acordos comerciais, sendo um dos menores membros da OPEP, a Organização dos Países Exportadores do Petróleo. Também fazendo parte da Comunidade Andina, que é um conjunto comercial que inclui outros países andinos, como o Peru, a Colômbia, a Bolívia e entre outros. Além disso, possui várias colaborações com países como os Estados Unidos, a China e a União Europeia, sendo um dos principais destinos dos seus produtos a Alemanha. Da mesma forma, o turismo possui um papel importante na economia equatoriana, sendo este conhecido pela sua biodiversidade, paisagens naturais, cultura indígena e patrimônio histórico. As Ilhas Galápagos são um dos principais destinos turísticos do país mundialmente. No entanto, o Equador é também caracterizado por desigualdades econômicas e sociais. Embora os seus recursos abundantes, a distribuição desigual destes resultou no desequilíbrio econômico. Por exemplo, a maioria das reservas do petróleo estão localizadas na floresta amazônica, que tem sido desflorestada desde o início do século. Além disso, os seus benefícios econômicos não têm sido compartilhados igualmente pela população, com grande parte dos equatorianos a enfrentar dificuldades financeiras e condições precárias de vida. O mesmo acontece com a indústria da banana e da flor, onde existe uma alta concentração de grandes produtores, deixando vários trabalhadores rurais com salários baixos e condições de trabalho insuficientes. Estas desigualdades econômicas também afetam a distribuição de recursos sociais, como educação e serviços de saúde. As zonas urbanas geralmente têm um maior acesso a estes serviços que as zonas rurais, onde muitas vezes faltam infraestruturas básicas e recursos. Devido a isto, o governo equatoriano tem vindo a adotar várias medidas a fim de reduzir essas desigualdades, como a implementação de políticas de redistribuição de renda e o investimento em serviços públicos. Porém, ainda enfrentam desafios significativos, incluindo a dependência do petróleo e a presença de grupos poderosos que se beneficiam desses problemas. A circulação de capitais é a movimentação de recursos financeiros entre diferentes regiões, países e setores da economia. Essa circulação pode ocorrer em diferentes formas, como investimentos diretos, empréstimos, títulos e ações.
É algo fundamental para a economia mundial, pois permite que empresas e governos tenham acesso aos recursos financeiros para investimentos e projetos. Além disso, permite a diversificação dos investimentos e o aproveitamento das oportunidades em diferentes regiões do mundo. No entanto, a circulação de capitais pode também apresentar desafios e riscos, como a instabilidade dos mercados financeiros, a especulação e a possibilidade de crises financeiras que podem afetar a economia. Sendo importante que os governos e organizações internacionais trabalhem em conjunto para regulamentar a circulação de capitais, a fim de garantir que isso suceda de forma segura e sustentável. A circulação de informação é um aspecto importante na economia mundial. Devido ao constante desenvolvimento das tecnologias, tornou-se possível a troca rápida e eficiente de informações em tempo real, tendo um papel fundamental nas decisões de negócios e na partilha de oportunidades de mercado. Através da internet, as empresas conseguem obter dados sobre as tendências de mercado, mudança nos padrões de consumo em tempo real, permitindo com que ajustem as suas estratégias de negócios para aproveitar novas oportunidades e adaptar-se às mudanças do mercado. Para além disso, a circulação de informação ajuda da mesma forma a reduzir as assimetrias entre os países participantes do mercado, proporcionando que as empresas e os investidores tomem decisões baseadas em dados concretos, podendo então ajudar a reduzir a instabilidade do mercado financeiro, promovendo a estabilidade económica. Todavia, esta também pode ser desigual, devido a alguns países e empresas terem acesso a informações privilegiadas, enquanto outros não, levando a uma discrepância no mercado, afetando a capacidade de uma competência igualitária. No que diz respeito ao déficit de distribuição de informação, existe um contraste significativo. É notável a enorme desigualdade relativamente ao acesso de informação e uso das tecnologias entre os países em desenvolvimento e os desenvolvidos, podendo ter consequências significativas nas comunidades, limitando o seu acesso aos recursos, às várias oportunidades e ao desenvolvimento em sociedade. Estas desigualdades referem-se ao desequilíbrio no acesso, compreensão e uso da informação entre os diferentes grupos de pessoas, podendo ser causados por vários fatores. Desigualdades econômicas. Pessoas com menor poder aquisitivo muitas vezes têm menos acesso a tecnologias e serviços de internet, o que pode limitar seu acesso à informação online. Além disso, o custo de livros e outros materiais de leitura pode ser proibido para algumas pessoas. Desigualdades geográficas. Pessoas que vivem em áreas rurais ou remotas muitas vezes têm menos acesso a serviços de internet e a outras fontes de informação. Desigualdades de gênero. Mulheres, muitas vezes, enfrentam barreiras culturais e econômicas para acessar a informação, especialmente em áreas onde a educação das mulheres é desvalorizada. Desigualdades raciais e étnicas. Pessoas de grupos minoritários muitas vezes enfrentam barreiras sociais e econômicas para acessar a informação. Isso pode ser particularmente verdade em áreas onde a segregação étnica é comum, como por exemplo países da Ásia Ocidental, como o Irão, e outras regiões menos desenvolvidas. Desigualdades educacionais. Pessoas com menor nível de escolaridade podem ter menos habilidades de leitura e menos acesso a informações avançadas, como por exemplo informação em inglês para quem não fala a língua. Para combater estas desigualdades, é importante promover o acesso igualitário à informação através de programas de alfabetização digital e ações comunitárias para garantir que todos consigam compreender os meios de informação ao seu redor. As desigualdades no acesso à informação referem-se às disparidades na capacidade das pessoas de obterem informações relevantes para as suas vidas e tomada de decisões, seja em relação a questões políticas, sociais, económicas e de saúde. Por fim, o comércio internacional de bens e serviços é uma atividade crucial para a economia mundial, permitindo que os países troquem produtos e serviços entre si e que se desenvolvam. Este é impulsionado por uma série de fatores: as diferenças nas condições de produção, os avanços tecnológicos e a liberalização comercial. As vantagens do comércio internacional são muitas.
incluindo a especialização produtiva, que permite que os países se concentrem na produção de bens e serviços em que são mais eficientes, e o alargamento do mercado permite que os produtos sejam vendidos para consumidores em todo o mundo. No entanto, o comércio internacional também pode ter desvantagens, incluindo a possibilidade de danos ambientais e sociais, a perda de empregos em setores afetados pela competição estrangeira e o aumento da dependência de outros países. Para lidar com estes desafios, é importante que exista um trabalho conjunto entre as diferentes regiões para desenvolver políticas comerciais equilibradas e justas. Considerem tanto os interesses económicos como os impactos sociais e ambientais do comércio internacional, podendo incluir a adoção de medidas para proteger os trabalhadores e o meio ambiente, a promoção de condições de trabalho justas e a implementação de políticas de desenvolvimento que ajudem a promover a prosperidade em todos os países, não existindo dependência entre eles.